Lucas 1, 31 ao 35 diz o seguinte: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Minha amada irmã, meu amado irmão, considere a forma como nós assistimos televisão. Se a gente parar para pensar, é muito difícil explicar o tipo de tecnologia ou o tipo de processo tecnológico que ocorre quando nós estamos assistindo, por exemplo, um jogo de futebol que está passando lá na Europa, por exemplo. Todo esse processo de captação da imagem, de decodificação da imagem, transmissão da imagem via satélite, depois é transmitido para a gente. Eu não sei explicar muito bem isso daí. Eu só sei que é um processo bastante complexo com o qual nós nos acostumamos, mas, apesar de a gente aceitar esse processo, a gente não sabe explicar muito bem, a gente não sabe como isso acontece. As coisas humanas são assim, até mesmo as coisas humanas, até mesmo algumas coisas humanas são assim. Há elementos da própria humanidade, há invenções e tecnologias da própria humanidade, feitos por seres humanos, que nós não conseguimos exatamente explicar como acontece. Simplesmente a gente aceita, simplesmente a gente está acostumado com aquilo, sem saber exatamente bem como aquilo ocorre. E nós não nos preocupamos com isso, nos preocupamos somente em usufruir, né? Até porque nós deixamos para os especialistas, né, entenderem todos os pormenores tecnológicos destas coisas. Em relação às coisas de Deus, então, muito mais. Há muitos mistérios, muitas coisas que nós não conseguimos compreender e podemos fazer um paralelo do menor para o maior. Se há coisas feitas pelo ser humano que nós não conseguimos exatamente compreender, quanto mais as coisas de Deus. As coisas de Deus são muito maiores. O próprio Deus diz, Isaías 55, por exemplo, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, de forma que Deus é totalmente transcendente, totalmente outro, totalmente glorioso. E Deus, ao se revelar a cada um de nós através da sua palavra, nas palavras de João Calvino, Deus está balbuciando, como alguém que está falando com uma criança. Apesar de ser verdade, não é toda a verdade. É toda a verdade que Deus quis revelar. Mas há coisas muito mais profundas que nós nunca entenderemos, pois nós estamos falando nada mais, nada menos que o Deus que criou todas as coisas. Eu quero falar para os irmãos, diante disso, a respeito de um grande mistério da nossa fé. E exatamente aproveitando essa época, tendo em vista que nós estamos trazendo algumas mensagens a respeito do Natal, a respeito da encarnação de Jesus Cristo, eu quero trazer para os irmãos alguns aspectos a respeito deste grande mistério que é a encarnação. Apesar de a encarnação ser algo que foi revelado, algo que foi catalogado, foi escrito, e esse escrito foi inspirado, e existem muitas verdades que nós podemos assimilar a respeito da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos negar o fato de que ainda há muitos elementos misteriosos, sobrenaturais, que nós não conseguimos explicar plenamente. E talvez nunca conseguiremos explicar e nem entender plenamente todos esses elementos. Amados, diante disso, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que essa pessoa chamada Jesus Cristo teria, já no anúncio do seu nascimento, características humanas e divinas. Nós podemos observar no texto que nós lemos, no anúncio do nascimento de Jesus Cristo, essas duas características.
esses dois elementos importantes, nós podemos observar que numa mesma pessoa, essa pessoa chamada Jesus, haveria elementos da sua natureza divina e elementos da sua natureza humana. Observe, por exemplo, o texto que nós lemos, meus irmãos, e o texto diz o seguinte: Deus está falando com Maria. O texto diz: eis que conceberás e dará à luz um filho. Conceberás e dará à luz um filho, está destacando esta frase a natureza humana de Jesus Cristo. Está dizendo que plenamente Jesus Cristo seria, do ponto de vista da natureza humana, filho de Maria. Conceberás, você vai conceber, você vai engravidar e vai dar à luz, que aí já é o nascimento. Concepção e nascimento são duas coisas diferentes. E é importante a gente entender que em Cristo e no plano de Deus, na encarnação de Cristo, concepção e nascimento também são coisas diferentes. Nós vamos perceber isso ao longo do texto e ao longo da mensagem. Observe então: conceberás e dará à luz um filho, natureza humana. Esse ente, essa pessoa, Jesus, seria um ser humano. Versículo 32, este será grande e chamado Filho do Altíssimo. Aqui nós já observamos a sua natureza divina, mostrando que esse mesmo ente, esse mesmo Jesus, teria elementos divinos, teria uma natureza divina. Na continuação do versículo 32, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é filho de Deus ou filho de Davi, que é o seu pai? Aqui começa o mistério, né? As duas coisas, né, meus irmãos? As duas coisas. Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, essa pessoa, nessa concepção misteriosa e milagrosa, é, ao mesmo tempo, filho de Davi e filho de Deus. Filho de Maria e filho de Deus. Um texto só, um anúncio só do nascimento de Jesus é capaz já de dar um nó na cabeça das pessoas. É capaz de já demonstrar quão maravilhosa é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo de número 35, nós observamos outra questão importante. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente, a pessoa santa que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Mais uma característica. E veja, irmãos, a pessoa santa que há de nascer será chamado Filho de Deus. A pessoa que há de nascer, Deus não nasce, não é verdade? Nascer é próprio do ser humano, natureza humana. E ele será chamado Filho de Deus, natureza divina. A palavra de Deus só joga isso para nós. E o se maravilhar fica como nossa responsabilidade. Uma mesma pessoa, o mesmo Jesus Cristo, é chamado nesse texto de Deus e de homem. E esse é um dos textos bases que nós utilizamos para demonstrar que a Bíblia fala de Jesus intercambiavelmente, sua natureza divina, sua natureza humana. Ora se referindo a Jesus de acordo com a sua natureza divina, ora se referindo a Jesus de acordo com a sua natureza humana. Ora dizendo que Jesus Cristo, o Deus homem, chorou, ora dizendo que Jesus Cristo, o Deus homem, controlou a tempestade. O que é atribuído à sua natureza humana e divina, a Bíblia parece que não está muito interessada em explicar para a gente. Mas antes demonstrar claramente que esse que haveria de nascer era uma só pessoa com duas naturezas. E aqui está o grande mistério da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande mistério do Natal. A encarnação é um mistério também, meus irmãos, porque todo esse evento foi miraculoso. Eu falei em fazer uma distinção entre nascimento e concepção, porque a concepção de Cristo seria milagrosa, mas o seu nascimento não seria milagroso. Jesus nasceu como qualquer outro e foi concebido
como alguém totalmente espetacular. Observamos, por exemplo, no versículo de número 34, gostaria que os irmãos lessem esse versículo de número 34, e veremos que a encarnação é um mistério porque foi algo totalmente milagroso. Versículo de número 34, as palavras de Maria. Podem ler? Bom, como pode acontecer de eu ficar grávida? Como pode acontecer de eu ter uma concepção? E a resposta seria porque a concepção seria milagrosa, seria uma operação sobrenatural. Embora o seu nascimento fosse natural, e inclusive parto normal, né? A sua concepção foi totalmente milagrosa. Irmãos amados, certamente a ideia de como Jesus Cristo veio ao mundo é muito especial. Ele nasceria, como disse, como qualquer outra pessoa, mas a sua concepção está fora do nosso entendimento. Como pode Jesus ser concebido e gerado, não a sua divindade? A divindade não é concebida, a sua humanidade gerada em Maria. Ele não seria gerado da mesma forma que todos nós fomos gerados, meus irmãos, mas de uma forma misteriosa, profunda, que é difícil de a gente entender, explicar, e talvez a gente nunca compreenda plenamente como isso pôde acontecer. A maneira como Cristo foi concebido é um mistério profundo da nossa fé. É um mistério profundo da fé cristã, que faz parte da ideia de que Deus uniu a substância humana, a sua essência humana, a essência humana, a sua substância, essência divina, de uma forma incompreensível. Nós conseguimos entender plenamente isso. Há algumas coisas que nós podemos dizer com certeza, mas há muitas dúvidas que nós realmente não conseguimos compreender. Irmãos, as duas naturezas de Cristo seriam unidas de uma forma milagrosa. Essa união dessas duas naturezas. Uma natureza divina, a segunda pessoa da Trindade sempre teve. Mas no momento de seu nascimento, o Espírito Santo faria de uma forma sobrenatural a união de uma que estava separada, natureza humana que veio de Maria, plenamente humana, e uniria com a natureza divina de Jesus que já existia, formando uma só pessoa. Por isso que eu costumo dizer que a doutrina de Cristo é a doutrina mais difícil de entender. Embora haja muitos temas na Escritura que são complexos, predestinação, os decretos de Deus, a origem do mal e tantos outros. A cristologia, eu acredito que seja algo mais complexo, mais difícil de a lógica humana assimilar, mas por outro lado, mais maravilhoso, mais surpreendente, porque dentre outras coisas, tudo isso daqui visa mostrar a singularidade da pessoa de Jesus Cristo. Versículo de número 35, os irmãos podem ler? Meus irmãos, a ação do Espírito Santo fez com que essas duas naturezas ficassem unidas. A natureza humana que vinha de Maria, a natureza divina que já existia e vinha do Pai. O Espírito Santo, através de seu poder, fez com que essas duas naturezas ficassem unidas. Desde então, essas duas naturezas nunca mais se separariam. Aquele que, desde sempre, foi a segunda pessoa da Trindade, plenamente Deus, e desde sempre ele não era plenamente um ser humano. Ele adentra a história através de um ato sobrenatural, e o Espírito Santo faz com que uma natureza humana, não de outra pessoa, mas uma natureza humana vinda e criada de Maria,
se, na linguagem moderna, anexasse a sua natureza divina para todo o sempre. Ele jamais deixaria de ser homem, Deus, nem por toda a eternidade. Ele nunca deixará de ser homem, Deus. É um grande mistério isso, não é, irmãos? Quando nós nos deparamos com isso, nós estamos chegando perto do que é o verdadeiro sentido daquilo que a gente chama de Natal. A encarnação de Jesus Cristo. O fato de que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Observamos então todos esses elementos e corroboramos, confirmamos o fato de que tudo isso aponta para o mistério da encarnação. Para o fato de que a encarnação de Jesus Cristo é um grande mistério, além da nossa compreensão. É um grande milagre. É algo sobrenatural. Foi algo que foi operado de uma maneira sobrenatural. E o que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender com o mistério da encarnação? Eu quero destacar algumas lições importantes para todos nós, irmãos. Espero que pratiquemos essas lições que eu vou trazer para todos nós. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que jamais deixemos de crer que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, embora isso esteja acima da nossa capacidade, da nossa compreensão. Jamais deixe de acreditar nessa verdade. Essa verdade não é só um detalhe da nossa fé. Essa verdade é essencial para a nossa fé. Jamais permita que as vozes deste mundo, as heresias deste mundo, façam com que você desacredite que Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é plenamente Deus e plenamente homem. Nunca pense que Jesus foi mais ou menos um homem. Nunca pense que Jesus foi mais ou menos um Deus. Nunca pense que houve mais natureza divina e menos humana, ou mais humana e menos divina. Esteja certo, e seja firme em sua crença, aproveitando que estamos falando da encarnação. E seja certo de que Jesus Cristo, aquele que foi anunciado, aquele bebê na manjedoura, é plenamente homem e plenamente Deus. Podemos dizer que Deus estava na manjedoura? Sim. Podemos dizer que o homem estava na manjedoura? Sim. Pode ser que na manjedoura aparecesse mais a fraqueza desse homem Deus. E em outros momentos, mais a sua força. Isso não anula o fato de que ele é homem Deus e de que ele é ao mesmo tempo fraco e forte. Grande é esse mistério, meus irmãos. E tão grande que a doutrina mais atacada na história da igreja e que Satanás procurou, e o mundo procurou, de todas as formas, deturpar, distorcer. É exatamente isso que eu estou falando para os irmãos. A união hipostática de Jesus Cristo. As duas naturezas em uma só pessoa. Foi a doutrina mais atacada. Desde os primórdios da igreja, em seus primeiros 5 concílios, a igreja teve que trabalhar para poder confirmar aquilo que a Bíblia dizia. Diante de muitas heresias que se levantavam, ora desafiando a humanidade, ora desafiando a divindade, ora desafiando a unipersonalidade de Cristo. E a igreja foi usada por Deus. E nós temos que ser usados também, irmãos, para confirmar, para declarar que nós acreditamos que Jesus Cristo é, por mais que não entendamos, Deus, homem em uma só pessoa. O docetismo ensinava que Jesus Cristo era apenas uma aparência de ser humano e não era um ser humano pleno. Foi rejeitado como heresia. O adocionismo ensinava que Jesus Cristo era um ser humano comum que foi adotado por Deus. Foi considerado heresia e combatido pela igreja. O monofisismo afirmava que Jesus Cristo havia apenas uma natureza divina. Ele era só Deus. Foi rejeitado pela igreja como heresia. Nestorianismo ensinava que havia uma separação excessiva entre as duas naturezas. Foi rejeitado pela igreja. As duas naturezas em Cristo são inseparáveis. Eutiquianismo
dizia que após a encarnação, as duas naturezas de Cristo se fundiram em uma natureza divina. E que, portanto, o Jesus homem está em todos os lugares. Isso foi combatido porque a natureza humana de Jesus continua intacta, sem se misturar com a sua natureza divina. O arianismo dizia que Jesus Cristo, embora uma figura exaltada, era apenas uma criatura. Diziam, como algumas seitas dos nossos dias, que Jesus era uma pessoa muito importante, um grande profeta, alguém que era digno de honra, mas não era Deus. Isso foi rejeitado como heresia. Tudo isso que eu mencionei para os irmãos foi até mais ou menos o 5º século da igreja. Ou seja, algo que já foi debatido, algo que já foi resolvido, algo que já foi dado mastigado para a gente. E as nossas confissões de fé somente replicaram isso porque é a verdade. Mas nos últimos anos, último século, surgiu a teologia liberal, com as chamadas teorias quenóticas, que tentam explicar o que é o esvaziamento de Jesus. A palavra kenosis é exatamente o verbo ali usado no texto de Filipenses capítulo 2, que diz que Jesus se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de homem. Esses liberais, teólogos liberais, eles tentaram formular, então, algumas teorias. Existem diversas versões dessas teorias quenóticas. E mais uma vez, irmãos, depois de séculos, a doutrina das duas naturezas e unipersonalidade de Cristo está sendo confrontada. E o que eles afirmaram é que Jesus, no seu estado de esvaziamento e humilhação, abriu mão da sua natureza divina. E nós sabemos que Jesus, na verdade, irmãos, abriu mão dos seus atributos divinos. Amém? Se você disse amém, você está errado. Jesus não abre mão dos seus atributos divinos. Veja como isso confunde. Não tem como Deus deixar de ser Deus. Não tem como Deus deixar de abrir mão dos seus atributos que fazem com que Ele seja Deus. O que faz de Deus ser Deus, irmãos? Imortalidade absoluta sempre existiu. Onipotência, onisciência, onipresença. Deus pode abrir mão de algum desses atributos? Não, faz parte de sua essência. Por isso, tamanha é a heresia em dizer que Jesus Cristo, no seu esvaziamento, e aí nós estamos falando do Natal, ele se esvaziou da sua natureza divina ou de seus atributos divinos. Em nome de Jesus, nós rejeitamos essa mentira. Nós assumimos que Jesus jamais, em hipótese alguma, deixou de ser Deus ou deixou de ser homem. E aqui eu apelo, meus irmãos, para a nossa querida Confissão de Fé de Westminster, que, replicando as confissões mais antigas que já trataram do assunto, diz o seguinte, gostaria de ler esse trecho para os irmãos. As duas naturezas inteiras, perfeitas e separadas, a divindade e humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Sem conversão, uma natureza não virou a outra, a divina não virou humana e a humana não virou divina. Sem composição, sem confusão, elas não se misturaram. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Veja, as duas naturezas inteiras, perfeitas. Significa que em toda a vida de Jesus, ele nunca deixou de ser perfeitamente Deus. E nunca deixou de ser perfeitamente homem. Quando ele estava chorando, ele ainda era perfeitamente Deus. Quando ele estava andando sobre as águas, ele ainda era perfeitamente homem. Quando ele estava transformando água em vinho, um atributo divino, a transformação dos elementos, ele ainda era perfeitamente homem. Quando ele estava com fome, ele ainda era perfeitamente Deus. Por isso que nós não podemos fazer essa
separação. E devemos dizer com certeza, o Jesus Cristo, entenda, Deus homem, o Jesus, essa pessoa, Deus homem, o Jesus chorou, o Jesus teve fome, o Jesus andou sobre as águas, o Jesus transformou água em vinho, transformou os elementos. O Deus homem fez todas estas coisas. Ao ponto de, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo dizer à igreja, olha, pastoreai o rebanho de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Mas Deus não sangra. Não importa. Não importa se não tem lógica em Deus sangrar. O que importa é que o Deus homem, esse sangrou. Se o Deus homem sangrou, é porque de alguma maneira Deus sangra. Aqui está, irmãos, o grande mistério da nossa fé. Por isso, Jesus Cristo é tão distinto de qualquer outra pessoa, até mesmo bíblica e até mesmo divina. Nem mesmo o Pai e o Espírito Santo possuem uma natureza humana. E nenhum ser humano, por melhor que fosse, possui uma natureza divina. Jesus é único. Sabe por que ele deveria ser assim? Falamos domingo passado. Pela necessidade que nós tínhamos de um mediador perfeito, homem-deus, para nos purificar de nossos pecados. Era necessário que o nosso mediador, que o nosso Redentor fosse dessa maneira para nos salvar. De forma que, amados irmãos, Jesus é ao mesmo tempo infinito e finito. Jesus é ao mesmo tempo independente e dependente. Ao mesmo tempo mutável e imutável. Mutável porque ele foi crescendo e aprendendo. A natureza humana foi modificando. E imutável porque, como Deus, ele sempre é o mesmo. E a Bíblia vai atribuir esses elementos da natureza humana, esses elementos da natureza divina, à pessoa de Jesus, sem se preocupar em explicar que é algo da natureza humana ou é algo da natureza divina. O texto bem conhecido, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e... Ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, é próprio da natureza divina. Mas o autor aos Hebreus não está preocupado com isso. Por isso ele diz, Jesus Cristo, o nosso mediador, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A segunda aplicação que eu queria trazer para os irmãos, é que nós precisamos, meus irmãos, reconhecer as nossas limitações. Não podemos, por conta das nossas limitações de compreensão, deturpar a teologia bíblica. Deturpar a verdade bíblica. Ah, mas eu não consigo entender como pode. Jesus Cristo, ele conhecia tudo e não conhecia ao mesmo tempo. Como pode? O que nós podemos fazer é nos humilhar e nos recolher à nossa insignificância. E nunca, por conta de não compreendermos uma verdade, deturparmos alguma de suas naturezas. E passarmos a dizer, não, acho que ele não era tão plenamente Deus assim. Ele deve ter renunciado à sua divindade nesse momento. Jamais podemos pensar dessa maneira. É mais fácil, então, é mais bíblico, é mais aconselhável nós nos recolhermos na nossa limitação. E falarmos como todo servo de Deus falou na Escritura, irmãos. Ó Senhor, os teus caminhos são maravilhosos, eu não consigo compreender. E se colocaram diante de Deus em humilhação. E, por exemplo, quando Isaías viu a glória de Deus, em Isaías capítulo 6, ele vê, tem uma visão de uma teofania, uma manifestação de Deus, Deus assentado no alto e sublime trono. Isaías simplesmente se recolheu em relação aos seus pecados e diz, ai de mim que eu vou perecendo. Nós devemos fazer isso. Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu não consigo compreender plenamente as tuas verdades. Senhor, eu sou pecador e eu não consigo compreender nem como o jogo é transmitido. Quanto mais as tuas verdades maravilhosas. Por isso eu me recolho. Está entendendo, irmãos? Nós temos o costume de rejeitar aquilo que nós não entendemos. Mas quando nos convém, nós aceitamos. Eu usei o exemplo da TV,
Porque nós não rejeitamos. Eu não consigo entender como acontece isso, né? Esse joguinho de futebol aí vai ser transmitido, como isso acontece? Eu não entendo, então não vou assistir. Ninguém faz isso. A gente aceita. Deveríamos fazer mais isso com as verdades bíblicas. Eu não entendo como pode Deus. Tem gente que não consegue entender por que Deus fez a igreja, né? Por que eu preciso congregar? Por que eu preciso ir para a igreja? Por que eu preciso fazer parte disso? Eu não consigo entender. Você não precisa entender, é só olhar na Bíblia e aceitar. Deus sabe o porquê. Ele é mais sábio do que nós. Ou nós somos mais sábios do que Deus? Jamais. Por isso a segunda aplicação é: vamos nos recolher. A nossa limitação, reconhecer a nossa pecaminosidade. Ó Senhor, eu não consigo compreender tudo, mas eu aceito. E a terceira aplicação, desculpe, é que nós precisamos, irmãos, admirar a Deus. Nós precisamos admirar mais a Deus. E uma das coisas que torna Deus admirável é porque Deus não é a gente. Ele é totalmente outro. É uma das coisas que torna Deus admirável. Se todos fôssemos Deus, que motivo teríamos para louvar a Deus? O que é louvar, irmãos? Louvar é elogiar, bem dizer é elogiar. É admirado dizer o seguinte: ó, tu és maravilhoso. Olha como os teus planos são maravilhosos. Eu te louvo. E canta lá o hino, né? O único que é digno de receber. Se nós fôssemos deuses, que motivo nós teríamos para adorar? Se tivéssemos os mesmos atributos. No mínimo a gente ia falar assim: não, eu adoro, mas me adora também, né? Porque eu também sou Deus. Eu também quero que você reconheça os meus atributos. Só há um Deus. Grave isso. Essa verdade tão óbvia, né? Só há um Deus e nós não somos Ele. Nós não merecemos, em primeira instância, irmãos, nenhum de nós merece elogio. Nenhum de nós. Claro, nós reconhecemos aquilo que o irmão faz pelo outro e tudo mais, só que são reconhecimentos na ordem secundária. Na ordem primária, Deus é o único que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Porque mesmo que você seja uma pessoa esforçada, foi Deus que te deu esse esforço. Mesmo que você seja inteligente, quem te deu inteligência? Então a fonte é Deus. Por isso nós olhamos para a fonte e dizemos: glorificado seja o teu nome. Nós temos que aprender a admirar a Deus. Será que você não perdeu a admiração por Deus? A gente fica admirado por aquilo que a gente ama. Admiramos tantas coisas, reconhecemos tantas coisas e louvamos pouco ao nosso Deus. Mas quando nós paramos para falar sobre verdades assim, irmãos, se analisarmos de uma forma mais detida, cuidadosa, não há outra saída para nós. Nós vamos reconhecer que Jesus merece, Deus merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. A semelhança, irmãos amados, do apóstolo Paulo em Romanos, livro no qual o apóstolo Paulo desenvolve uma teologia tão profunda. No capítulo 1, 2, 3, falando da depravação dos seres humanos, demonstrando que não há um justo sequer. No capítulo 5, 6, falando da justificação, demonstrando que através de Jesus Cristo o ser humano pode ser justificado. No capítulo 7, falando a respeito ali da luta interior que nós temos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No capítulo 8, falando da segurança dos crentes, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No capítulo 9, falando da predestinação, da soberania de Deus, quem és tu, homem, para discutires com Deus? No capítulo 10, falando a respeito do verdadeiro Israel. No capítulo 11 também, e quando chega no capítulo 11, o apóstolo Paulo dá aquela paradinha, que ele escreve um hino. Ó Senhor, aí admiração. Ele olha, posso imaginar, ele olha para tudo aquilo que ele escreveu, para todas aquelas verdades tão profundas, tão maravilhosas, e ele começa a louvar a Deus. Senhor, quem foi o teu conselheiro? O Senhor sabe tudo.
O Senhor é tão sábio. Quem te deu primeiro para que pudesse requerer de ti alguma coisa? Todas as coisas foram feitas pelo Senhor. Por meio dele, para ele, são feitas todas as coisas. Ele começa então a glorificar a Deus, porque Paulo começa a admirar o plano de Deus, que ele mesmo estava expondo, sendo usado por Deus para expor-lhe. Será que há essa admiração nos nossos corações? O mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro. A mesma verdade que nós consideramos um mistério, a mesma verdade, por exemplo, a doutrina de Cristo, que escandaliza os não eleitos, que escandaliza os incrédulos, é a mesma verdade que amolece o coração dos salvos. E faz com que o salvo chegue diante de Deus e fale: Senhor, olha só, eu só posso te exaltar. Eu só posso vir como aqueles magos, né, que não eram reis nem eram três, né? Diante da manjedoura e trazer os presentes para ele. Eu só posso reconhecer. Cabe a nós, tão somente, reconhecer a singularidade, o poderio, os atributos maravilhosos do nosso Deus. E veja, este é o nosso objetivo principal na nossa vida. O fim principal do homem é? Primeira pergunta do Catecismo Menor. O objetivo principal é isso. E se nós não estamos admirando, e se nós não estamos admirados, e se nós não estamos o elogiando, o louvando de todo o nosso coração, nós não estamos cumprindo o objetivo principal da nossa existência. A encarnação misteriosa de nosso Senhor Jesus Cristo nos leva a assumir a nossa ignorância, nos leva a assumir, a elogiar o nosso Deus que está acima de toda e qualquer compreensão. E eu termino essa mensagem com outra expressão de admiração do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. E a palavra de Deus, também numa expressão de admiração, Paulo diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade, piedade aqui no sentido da nossa religião cristã. Qual é o grande mistério do cristianismo? Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Você está admirado com isso, irmãos? Amém? Você está admirado com o poder de Jesus Cristo? Com a glória de Cristo? Com o mistério da nossa fé, da nossa religião, o mistério da piedade? Peça a Jesus Cristo, peça a Deus nesse dia, nessa noite, que coloque dentro do seu coração esse senso de admiração por aquilo que Deus é. Amém?